Senhora Presidenta, Senadora Ana Amélia, prezados senadores e senadoras, senador Mozarildo Cavalcante, prezados telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, moradores do Distrito Federal. Brasília faz 52 anos em estado de alerta. Erros acumulados, omissões estabilizadas, heranças malditas ou benditas, não importa enumerar as razões do desequilíbrio. Já temos diagnósticos suficientes para tomar decisões mais estruturais. Já sofremos o bastante para saber o que não é para fazer, mas não temos certezas absolutas, infalíveis do que deve ser feito. O que importa é que a aniversariante receba choques de gestão e medidas extraordinárias administrativas, mas não falte nunca o sentimento profundo de amor pelo que esta cidade significa. O que a capital do Brasil significa na transição do país território ao estágio pleno de ser nação, onde os governantes sejam estadistas, onde habitantes sejam cidadãos, onde locais aconteçam como lugares de referência para a vida e a história. Brasília sempre estará sob o impasse por estar na encruzilhada das contradições macronacionais e não ser uma bolha artificial do conjunto nacional e mundial. A cidade cresce na tensão. A cidade sempre vai ferver em vias e desvios por estar no centro das questões brasileiras, que não são estáveis e estão longe do equilíbrio social de justiça e fraternidade. Mas a cidade se fortalece na diversidade, como já escreveu o querido poeta da cidade, T.T. Catalão. Vento contra é para voar mais alto, mais forte, mais bonito, mais leve. Vento contra é para sair do chão e dar o salto, mais solto, mais longe, menos breve. Vencer a gravidade dos graves, instalar a gravidez do voo sobre os entraves. Vento contra é para voar sem rumo, mesmo que a linha nos ensine o valor do prumo. É um apelo que envolve forças da sociedade e instrumentos institucionais de governo. Se hoje Brasília se encontra em processo acelerado de colapso, se o esforço do governo é reconhecido em poucos campos e não tem melhor sucesso em outros, isso comprova a urgência de uma retomada da própria reinvenção da cidade a partir dos seus fundamentos de criação. Algo além do envolvimento técnico, administrativo e político. Há um conjunto de emergências exigindo sensibilidade extraordinária. A cidade quer aquele algo mais revestido de razão e paixão, o que contém o fio concreto das análises, sem a perda do brio comprometido, para que as decisões sejam mais inteiras, mais plenas e próximas da complexidade que uma cidade fora do padrão como essa merece. Nos anos pioneiros da construção, havia essa pulsação conhecida como espírito de Brasília e depois como ritmo de Brasília, para demonstrar na prática o que aquele espírito simbólico e mobilizador era capaz. Temos hoje, obviamente, outra configuração social, política e econômica. A escala dos problemas e o fluxo das demandas são muito mais densos e peculiares ao nosso tempo. Também perdemos aquela inocência impulsionadora que hoje se degenera pelo descrédito, principalmente nas práticas de corrupção, nas manipulações de propaganda e mídia e nos falsos profetas. A febre mobilizadora dos anos 60 precisa voltar em sua essência. Terá outra linguagem, outra forma, outros atores, outras frentes de revitalização, mas na base estará sempre a decisão de não permitir que o sonho original seja citado apenas como vaga lembrança de uma utopia abortada. Retomar essas forças, não mais para uma construção física da maquete que precisava ser erguida, mas para uma radical reinvenção da cidade em todos os seus fundamentos fundadores. O espírito de Brasília, como foi imortalizado, tanto no suor
e sacrifício dos trabalhadores candangos, como em pensadores, artistas e políticos, é a marca do empenho sem trégua para estabelecer o bem público como base da democracia. O espírito de Brasília foi e será sempre construído no cotidiano e impacto da argamassa gerada pela justiça. Espírito de fibra, espírito de luta e espírito de ética costurada na vida. Ética sim, ilusão de ótica não. Não apenas uma bandeira que se desgasta quando os discursos perdem a referência. Quando atos desmendem a oratória oca e oportunista, é sinal de que atingimos o mais grave estágio da ruptura, a perda de credibilidade. Acontece que crédito a gente recupera com medidas razoavelmente simples. Já a credibilidade exige mudanças na raiz, nos valores, no próprio espírito que determina a lógica das ações. O espírito de Brasília, que incendiou corações e mentes há 50 anos, exigia a atitude comprometida das autoridades, refletidas em profunda credibilidade e esforço de doação. Continuavam humanos, frágeis, cometeram erros, avaliaram mal certas situações, foram até mesmo algumas vezes incompetentes na prevenção de outras, mas havia um anseio que se comprometia com o melhor, o mais justo, o mais certo, e assim soubesse corresponder à criação de um outro Brasil, soberano em sua pluralidade cultural, política e econômica. Isso, Brasília trouxe para o Brasil. Sair do complexo de vira-latas, como escreveu o dramaturgo Nelson Rodrigues, era assumir uma nova atitude perante o mundo, sem perder a singular pluralidade da mestiçagem brasileira. Por isso, JK tinha Brasília como meta-síntese. Por isso, o crítico Mário Pedrosa e o antropólogo Gilberto Freire projetavam Brasília além da geografia, da arquitetura e do urbanismo. Era a provocação maior de uma nação que se fazia enquanto construía. Esse espírito de Brasília precisa voltar na escala e na leitura coerente com os tempos atuais, não por saudosismo ou folclore, mas pelo risco de perdermos a capacidade de resistir e nos recompor. Esse aprendizado, a cidade extraiu da própria flora singular do Cerrado. Guardar água para o tempo seco, brotar quando todos a julgavam extinta, renovar onde a maioria desistiu. Sabedoria de quem precisa enfrentar dificuldades e encontrar saídas originais, no melhor signo da proposta de Lúcio Costa. Ousadia, invenção e coragem para prosseguir. Creio fortemente que esse espírito candango da reinvenção da cidade não abandonou o brasiliense. Sentimos hoje a manifestação viva dos que não se entregaram e ainda lutam para melhorar nossas instituições e diminuir o injusto desnível social em que os acessos são limitados e o crescimento pessoal e econômico só favorece a quem já esteja incluído no processo. Temos provas todo dia do brasiliense comum continuando a construção da cidade para que seus benefícios não sejam só para alguns, mas se realizem em todos. Um novo espírito da cidade exigiria mais do que a revisão de conceitos. Brasília bastaria revisitar o que foi pactuado e cumprir o prometido. Brasília se oferece em busca de reconciliação com um tempo onde cada um se sinta realmente participante ativo e capaz de dar as respostas eficazes que este novo tempo exige. E assim virá esse novo tempo. Momentos especiais exigem respostas originais e pessoas extraordinárias, pois habitamos não só um conjunto geográfico, artístico, socioeconômico, político e administrativo. Somos muito mais do que política e a divisão que ela representa. Somos a soma de vários Brasis, de vários sonhos, de várias mentes que se uniram por um novo projeto de país.
Se Brasília é um avião ou uma borboleta, como disse Lúcio Costa, chegou a sua hora de alçar voos, de se libertar dos casulos, de se transformar profundamente para se tornar o que de fato veio ser neste país. Somos as asas de nossa cidade, em nosso zelo, nosso carinho e nossa paixão por Brasília, em cada modo de senti-la, por cada meio de vivê-la, por cada jeito de amá-la. Parabéns, Brasília! Um dia, seu amor nos deu a vida. Agora, o nosso amor lhe fará mais viva. Viva essa cidade que continua viva. Senador Hollenberg. Ouço com prazer, Vossa Excelência, senador Mozarildo. Esperei Vossa Excelência terminar porque não queria interromper o brilhante raciocínio e a homenagem que presta a Brasília. Mas como homem da Amazônia, eu quero dar aqui meu testemunho da importância que foi Brasília para o Brasil, mas especialmente para o Centro-Oeste e para a Amazônia. O Celino teve a visão, dizer de estadista é pouco, de interiorizar o Brasil. Me lembro que quando um certo presidente assumiu a presidência, ele disse que a rodovia Belém-Brasília era uma rodovia para onças. E, no entanto, graças a essa rodovia, hoje a região norte está integrada ao oeste do Brasil. Hoje já temos outras rodovias, mas naquela época era a espinha dorsal. E eu fico, sem ser brasiliense, fico chocado quando eu vejo na televisão ou nos jornais o comentário que como se Brasília fosse a sede dos corruptos. Esquecem que de Brasília aqui só tem 3 senadores e 8 deputados federais. Os outros são mandados pelos estados, por onde são eleitos. Então eu não gosto dessa pecha, quero dizer que Brasília representa realmente uma síntese desse país. Nós temos brasileiros de todos os rincões aqui, trabalhando, residindo, como temos gente de todos os países, aqui estão as embaixadas. Então, a concepção, àquela época, de Juscelino Kubitschek, de trazer a capital para cá, embora já estivesse previsto na Constituição muito anteriormente, foi um gesto fundamental. E, embora com os problemas que Vossa Excelência, como conhecedor, aí coloca, eu tenho muita fé de que nós vamos suplantar, digo nós porque isso não é uma preocupação que deva ser só dos parlamentares de Brasília, deve ser uma preocupação de todos os parlamentares do Brasil, que afinal se trata da capital da República, a capital de todos os brasileiros. Eu quero, portanto, através de Vossa Excelência, cumprimentar todos os brasilienses, aqui nascidos ou para cá vindos, que realmente é uma cidade que não é à toa que é patrimônio da humanidade. Não é só pela beleza arquitetônica, mas eu diria que é muito mais pela parte humana que existe em Brasília. E, como médico, eu acho o seguinte, os erros ou as doenças que possamos estar atravessando agora, elas são perfeitamente sanáveis e tenho certeza que Vossa Excelência será um dos grandes operadores dessa mudança. Parabéns. Muito obrigado, senador Mozarildo. Fico muito honrado de ser parteado por Vossa Excelência nesse pronunciamento que faço em homenagem à nossa cidade. Vossa Excelência, que é um morador dessa cidade e que é muito querido por nossa cidade. Eu digo sempre, senador Mozarildo, que Brasília é o Brasil exacerbado. Nós temos aqui todas as qualidades do Brasil, desse país maravilhoso, esse país diverso culturalmente, diverso biologicamente, mas aqui também nós temos os graves problemas, de forma contundente, os graves problemas e diferenças sociais e regionais que nós temos no nosso país. Mas, efetivamente, se há algo positivo que Brasília produziu foi exatamente a conquista desse interior do Brasil. Até a construção de Brasília, o Brasil vivia de costas para o seu interior. Toda a ocupação ela se dava apenas no litoral brasileiro. E Brasília propiciou o desenvolvimento de toda a região centro-oeste, propiciou a integração com a região norte do Brasil. E o que nós precisamos fazer hoje, efetivamente, é resgatar o papel estratégico de Brasília. Brasília deve ser vanguarda de um novo modelo de desenvolvimento, de uma nova postura das instituições.
São nos momentos de crise profunda que essa cidade passa já há alguns anos. Mas é aí dessa crise que estão os elementos para a construção de uma nova cidade, de uma nova sociedade e de um novo país. E Brasília tem uma responsabilidade muito grande na construção de um novo país. Muito obrigado. Caro senador Rodrigo, a mesa se associa às homenagens à nossa capital, 52 anos, uma jovem senhora. Brasília é um verdadeiro cadinho, são muitos Brasis dentro de Brasília. Os mesmos dilemas que sofre a cidade no atendimento de saúde, de segurança, de transporte, a logística da mobilidade urbana, numa cidade inteiramente planejada, surpreende muita gente que nós hoje tenhamos congestionamentos tão grandes quanto São Paulo, por exemplo, que é a grande metrópole brasileira. E, no entanto, essa cidade consegue sobreviver por conta do seu povo. Povo que veio do meu Rio Grande, que veio do Nordeste, que veio de Minas Gerais, que veio do Norte, povo que veio do centro e que aqui acabou mostrando a validade. Não importa discutir o preço que o Brasil pagou para ter Brasília ocupando e desbravando o Brasil central. O fato é que o sonho sonhado há muitas décadas e realizado com maestria por Juscelino Kubitschek, acabou mostrando que valeu a pena o custo pago para trazer Brasília para onde ela está hoje. Então, eu queria felicitar Vossa Excelência, comprometido que tem como senador do Distrito Federal, com as causas principais. Brasília que já mostrou ao Brasil que é possível ter um trânsito civilizado, possível respeitar faixas de segurança, é possível também reencontrar o seu caminho, fora desse que está preocupando, assustando e alarmando muito os senadores que representam a cidade. Eu, como aqui, e o senador Mozarildo, moramos no Lago Norte, eu há 34 anos, senador Mozarildo, e eu acho que imagino o mesmo tempo, temos um carinho muito grande por essa cidade. Eu a defendo sempre, quando ela é atacada por várias das coisas que ela não merece, porque mais importante do que algum grupo de elite que não esteja trabalhando corretamente, o povo merece ser respeitado, porque o povo daqui trabalha com honestidade para fazer a cidade cada vez maior, cada vez mais bonita. Cumprimentos a Vossa Excelência e, em seu nome, nós cumprimentamos todos os 3 senadores do Distrito Federal pelos 52 anos da nossa querida Brasília, a capital federal. Muito obrigado, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência que preside essa sessão e que é também uma pessoa muito querida em Brasília, é uma brasiliense. Na verdade, Brasília, o Distrito Federal é a única unidade da federação que tem 81 senadores, porque aqui todos são moradores de Brasília e nós somos a capital de todos os brasileiros. E eu tenho 52 anos de idade, eu tenho a mesma idade de Brasília, eu só não fiz nascer nessa cidade, cheguei aqui com poucos meses de idade, ainda na inauguração de Brasília, e vi essa cidade se transformar. Brasília era uma cidade vermelha, senador Mozarildo, vermelha de barro na época da chuva, vermelha de poeira na época. Os primeiros souvenirs de Brasília eram uns vidrinhos com poeiras, que as pessoas colocavam a poeira de Brasília para mostrar onde seria construída a capital do Brasil. Brasília se transformou, se tornou uma cidade verde, uma cidade parque. E ainda essa semana eu recebi uma amiga de Londres e fiz questão de andar com ela, mostrando para que ela compreendesse o que é a concepção urbanística de Brasília. Brasília é a única cidade que a gente sai de um apartamento, todos os prédios de pilotis, e não tem uma rua. Você vai num comércio, você vai numa escola, sem atravessar uma rua sequer, andando nos passeios, entre árvores, nós somos uma cidade parque. Mais do que nunca, nós precisamos revisitar e faremos uma homenagem aqui segunda-feira à Universidade de Brasília, que completa 50 anos. Brasília precisa ser revisitada também no seu projeto original educacional, que era de educação em tempo integral, com escolas classe, escola parque. Fiz questão de levar essa amiga para conhecer a escola que eu estudei, que meus filhos estudaram, que é a escolinha classe da 206, e também a escola parque, onde no contraturno nós tínhamos aulas de artes, de música, de educação física, enfim.
efetivamente promovendo a educação em tempo integral, o que é um grande desafio para o Brasil. Então, nós precisamos resgatar os conceitos, os princípios que nortearam a construção de Brasília. Brasília é fruto da inovação, da inventividade, por isso que Brasília é patrimônio cultural da humanidade, porque Brasília é uma cidade extremamente singular, não existe nenhuma cidade no mundo parecida como Brasília, e aquilo foi uma afirmação da inventividade brasileira. Nós não quisemos copiar nenhum outro país, nós aqui juntamos o que havia de mais talentoso naquele momento, Juscelino Kubitschek, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Israel Pinheiro, Atos Bucão, Burle Marques, Bernardo Sayão e vários milhares de candangos de todos os recantos desse país para construir essa capital. E tenho certeza que todos que estão ali, que estão me ouvindo, ou que estão em casa e que moram em Brasília, que estão me ouvindo, sabem esse sentimento, porque o brasiliense tem um profundo amor por essa cidade, um profundo carinho por essa cidade, porque nós sabemos que Brasília foi generosa com todos nós e que nós precisamos retribuir com muito trabalho, com muita dedicação e com muito compromisso com essa cidade, toda a generosidade que essa cidade nos ofereceu ao longo das nossas vidas. Muito obrigado, senhora presidenta. Cumprimento, senador.